Aqui nós temos um belíssimo conflito religioso. Vamos para esse conflito? Verso 18, acompanha comigo aí o texto. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Notem vocês que a pergunta já é bem provocativa. A pergunta já é num tom irônico e também de censura aqui. Eles já vêm com 10 pedras nas mãos. Não é uma pergunta por curiosidade ou algo do tipo. Não, a pergunta é intencional. Eles aproximam e dizem: os discípulos de João jejuam, nós jejuamos, e os teus discípulos de Jesus, por que eles não jejuam? Qual o problema de vocês? Ou é muito irônico aqui. Os discípulos de João Batista e os fariseus, como eu disse a princípio, eu vou ressaltar mais uma vez, eles eram grupos distintos. Os fariseus, eles eram líderes religiosos, extremamente legalistas, que criavam normas fora da lei de Moisés, entre elas o jejum obrigatório, nas segundas-feiras e nas quintas. Na lei de Moisés, só havia jejum obrigatório uma vez no ano. Era o dia do Yom Kippur, dia do perdão, o dia da expiação, onde o sacerdote ele derramava sangue do cordeiro no propiciatório, pelo perdão da nação de Israel e também para promover um jejum nacional para toda a nação. Porém, os fariseus, eles criaram vários outros jejuns e se gloriavam por isso. Nós vemos isso, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano, batendo no peito e dizendo: eu jejuo 2 vezes por semana. Eles jejuavam na segunda e jejuavam na quinta. Isso se tornou um símbolo da religião judaica no tempo de Jesus, a hipocrisia. De tal forma que quem não jejuasse 2 vezes na semana era considerado pecador. Pecador. Os discípulos de Cristo não praticavam isso, porque Jesus estava com eles e o próprio Jesus vai usar esta argumentativa. O noivo está com eles, então eles não jejuam agora. Não há necessidade ainda no momento. Se o noivo está na festa, como pode você ser convidado para uma festa de casamento e você não comer? Se o noivo está entre vós, como vocês irão jejuar? Jesus estava com eles na festa. E a festa era a casa de Mateus aqui, dentro do contexto desse texto. A festa era a festa dos publicanos. Jesus se assentava para comer entre os publicanos. Entre eles estava Levi, que ele vai chamar de Mateus. Inclusive vai ser um autor do Evangelho. Isso vai causar muita intriga com os fariseus. Eu acho incrível isso em Jesus. Eu amo ler sobre isso, estudar sobre isso. Quero nessa manhã compartilhar alguns pontos importantes a respeito disso para nós. Em primeiro lugar, precisamos observar não apenas esses fariseus, eu dei ênfase neles aqui, mas também existem os discípulos de João. João Batista, ele era um asceta, morava no deserto, vivia em jejuns e de privações. Por isso os discípulos de João jejuavam e nesse momento se juntaram para criticar os discípulos de Cristo. Fizeram coro, né? Se juntaram para criticar os discípulos de Cristo, pelo fato de os discípulos de Cristo não viverem como eles. E eu já quero abrir um parêntese aqui para dizer para você que religioso é terrível, é uma desgraça. Porque o que ele faz é tentar impor aos outros aquilo que ele não faz com maestria. Porque ele faz para ser visto. E Deus ele não avalia em primeira instância a ação, mas a intenção da ação. E é justamente por isso que nós temos infinidade de seitas e heresias que impõem às pessoas fardos pesados, assim como os fariseus, que não entravam no céu e não deixavam que os outros entrassem. Porque essa é a tática da religião evangélica. Essa é a tática da religião católica romana. É impor às pessoas algo como se eles fossem obrigados a fazerem para serem aceitos, quando na verdade o evangelho mostra o contrário. O Evangelho mostra que nós somos aceitos para fazer, aceitos para obedecer, e não obedecer para ser aceitos.